O Livro do Fogo. Neste livro do fogo da escola de estratégia Nietzsche descrevo a luta como se fosse fogo. Em primeiro lugar, saiba que as pessoas pensam de maneira estreita sobre as vantagens da estratégia. Usando apenas as pontas dos dedos da mão, elas só conhecem a utilidade de 7 dos 12 centímetros do pulso. Elas permitem que um embate seja decidido à moeda de um leque, pela simples envergadura de seus antebraços. Elas se especializam na questão menor da destreza, aprendendo trivialidades como o movimento das mãos e das pernas, com a espada de treinamento, feita de bambu. Na minha estratégia, o treinamento para matar os inimigos se faz por meio de muitas lutas: a luta pela sobrevivência, a descoberta do significado da vida e da morte, o aprendizado do caminho da espada, a avaliação da força e dos ataques e a compreensão do caminho da lâmina e do sulco da espada. Essas técnicas menores não trazem qualquer proveito, principalmente quando se usam armaduras completas. Meu caminho da estratégia é o método seguro para a vitória quando se luta pela vida contra 5 ou 10 homens. Não há nada de errado com o princípio de que um homem pode derrotar 10, e portanto 1000 homens podem derrotar 10.000. Você tem que estudar isto. É evidente que não se podem juntar 1000 ou 10.000 homens para treinamento diário. Mas você pode tornar-se um mestre da estratégia treinando sozinho, com uma espada, a fim de entender as artimanhas dos inimigos, sua técnica e seus pontos fortes, e dessa maneira avaliar de que modo a estratégia pode ser aplicada para derrubar 10.000 homens. Qualquer pessoa que queira dominar a essência da minha estratégia terá que estudar com grande esforço, treinar de manhã à noite. Só assim conseguirá dar polimento à sua habilidade, tornar-se liberta do eu e alcançar uma perícia extraordinária. Seu poder será miraculoso. Este é o resultado prático da estratégia. Dependendo do lugar, examine o ambiente. Ponha-se no caminho do sol, isto é, assuma uma posição com o sol pelas suas costas. Caso isto seja impraticável, pelo menos procure manter o sol do seu lado direito. Num recinto fechado, poste-se com a entrada às suas costas ou do seu lado direito. É imprescindível que haja espaço de sobra para trás, sem obstruções, e espaço livre à sua esquerda. O seu lado direito estará ocupado com a atitude da espada. À noite, se o inimigo puder ser visto, fique de costas para o fogo ou com a entrada à sua direita, e no restante a atitude será a mesma já descrita acima. É importante que você veja o inimigo de cima para baixo e assuma uma posição um pouco mais elevada que a dele. Por exemplo, camisa, numa casa, é considerado um local elevado. Quando chegar a hora da luta, esforce-se sempre por empurrar o inimigo para o seu lado esquerdo. Encurrale-o de encontro a lugares desconfortáveis e faça o possível para mantê-lo de costas para obstáculos incômodos. Quando o inimigo for forçado a assumir uma posição inconveniente, não permita que ele olhe em volta. Persiga-o e deixe-o sem ação. Em recintos fechados, empurre-o de encontro a soleiras, lintéis, portas, varandas, colunas e assim por diante, sem lhe dar tempo de avaliar a situação. Esforce-se sempre para colocar o inimigo em posições nas quais ele não encontre bom apoio para os pés, com obstáculos dos lados etc., utilizando as peculiaridades do lugar para assumir o predomínio da luta. Você precisa estudar e treinar muito este aspecto. 3 métodos de surpreender o inimigo. O primeiro método de surpresa é o ataque, chamado Kuei-no-Sen, Aquar. Outro método é o da interceptação do ataque do inimigo, chamado Tai-no-Sen, aguardar para tomar a iniciativa. O terceiro método se usa quando você e seu adversário atacam juntos. Ele tem o nome de Tai-Tai-no-Sen, acompanhar o inimigo e antecipar-se a ele. Não há outros métodos para se assumir o controle da luta além destes 3. Como depois de assumido o controle a vitória se torna rápida, este é um dos aspectos mais importantes da estratégia. São muitos os fatores que precisam ser considerados a respeito da iniciativa. Você tem que se aproveitar ao máximo da situação, penetrando no espírito do inimigo de modo a desvendar a estratégia dele e derrotá-lo. Não há como explicar isto melhor por escrito. O primeiro, Kuei-no-Sen, quando você se decidir pelo ataque, mantenha a calma e golpeie com rapidez, surpreendendo o inimigo.
ou então avance com aparente violência, mas com espírito reservado, surpreendendo com a reserva. Uma alternativa seria avançar com o espírito mais forte possível e, quando chegar ao inimigo, movimentar os pés um pouco mais depressa que o normal, desequilibrando e golpeando profundamente. Ou, com o espírito calmo, atacar como se esmagasse lentamente o inimigo. O espírito é o de vencer até as entranhas do inimigo. Tudo isso é Kuei no Sen. O segundo, Tai no Sen. Quando o inimigo atacar, permaneça imperturbável, mas finja fraqueza. Assim que ele chegar suficientemente perto, faça um movimento súbito de fuga, indicando que pretende recuar para um dos lados, e depois desfeche um ataque fulminante assim que perceber o inimigo relaxar. Ou, quando o inimigo atacar, ataque com mais força ainda, aproveitando-se da má sincronia que ele demonstra na vontade de vencer. Este é o princípio Tai no Sen. O terceiro, Tai no Sen. Quando o inimigo fizer um ataque rápido, você terá que atacar com força e com calma, visando ao ponto fraco que surgir quando ele se aproximar, e assim derrotá-lo inapelavelmente. Ou, se o inimigo atacar com calma, observe seus movimentos e, com o corpo solto, flutuante, entre no mesmo ritmo à medida que ele se aproximar. Haja com rapidez e golpeie com força. Este é o Tai no Sen. Tudo isto não pode ser explicado em palavras. Você terá que estudar na prática o que está escrito aqui. Nestes métodos para surpreender o inimigo, você tem que avaliar a situação. Nem sempre vale ser o primeiro a atacar, mas, se o inimigo atacar primeiro, você pode inverter a situação. Na estratégia, ganha quem surpreende o inimigo, e portanto você precisa praticar muito bem tudo isto. Prender a almofada. Prender a almofada significa não permitir que a cabeça do inimigo se levante. Nos combates de estratégia, é um erro ser controlado pelo inimigo. Você tem sempre que controlá-lo, levá-lo para onde deseja. Obviamente, o inimigo estará pensando a mesma coisa, mas você poderá surpreendi-lo se não permitir que faça o que pretende. Na estratégia, é necessário perturbar o inimigo no momento em que se prepara para golpear. Você deve desviar a espada dele para baixo e arrancá-la da mão dele quando tentar firmar a pegada. Este é o significado de prender a almofada. Depois de dominado este princípio, sejam quais forem os recursos utilizados pelo inimigo, você estará em condições de prevê-los e reprimi-los. O espírito correto é o de interromper o ataque na sílaba A, interromper a arremetida dele na sílaba AR, e interromper o golpe dele na sílaba GO. O mais importante, na estratégia, é bloquear as ações úteis do inimigo e permitir que ele execute à vontade as ações inúteis. Entretanto, limitando-se a isso, você fica na defensiva. Primeiro, é preciso agir de acordo com o caminho, impedindo o desenvolvimento das técnicas do inimigo, atrapalhando seus planos, e em seguida controlando-o diretamente. Quando conseguir realizar isso, você terá se transformado num mestre da estratégia. Treine tanto quanto possível e estude muito bem como prender a almofada. Cruzar o riacho. Cruzar o riacho significa, por exemplo, cruzar o oceano no estreito, ou atravessar centenas de quilômetros de mar num local propício à travessia. Acredito que esse cruzamento do riacho acontece com frequência na vida do homem. Ele pode significar o içamento de velas, embora todos os amigos permaneçam no porto. Significa conhecer a rota, a resistência do barco e as condições do dia. Quando tudo estiver de acordo, e quando houver talvez um vento favorável, ou um vento de polpa, enfune as velas. Se o vento mudar a alguns quilômetros do destino, esteja preparado para remar o quanto for preciso sem as velas. Se você alcançar este espírito, ele terá aplicação em sua vida cotidiana. Pense sempre em cruzar o riacho, e cruzá-lo no ponto mais propício. Também na estratégia é importante cruzar o riacho. Avalie a capacidade do inimigo e, consciente de seus próprios pontos fortes, cruze o riacho num ponto favorável, da mesma maneira que um navegador experiente sabe escolher a melhor rota. Conseguindo sucesso nessa travessia, o resto fica tranquilo. Cruzar o riacho significa atacar o ponto vulnerável do inimigo e colocar-se em posição vantajosa. É assim que se vence na estratégia em grande escala.
O espírito de cruzar o riacho é importante, porém, tanto na estratégia em grande escala quanto na estratégia em pequena escala. Você deve estudar bem este ponto. Conhecer o momento. Conhecer o momento significa conhecer a disposição do inimigo em enfrentar a batalha. Ela está ascendente ou descendente. Observando o espírito dos homens do inimigo e colocando-se na melhor posição, você terá meios de determinar qual é a disposição real deles e movimentar seus próprios homens de acordo com ela. Com este princípio da estratégia, você poderá vencer sempre, lutando de uma posição vantajosa. No caso de um duelo, é preciso surpreender o inimigo e atacar tão logo seja possível, reconhecer sua escola de estratégia, perceber suas qualidades e estimar seus pontos fracos e fortes. Ataque de modo subreptício, conhecendo a medida e a modulação do inimigo e adotando a sincronia adequada. Conhecer o momento significa, desde que sua habilidade seja grande, ver as coisas como são. Se você estiver tranquilo quanto à estratégia, não haverá dificuldades para reconhecer as intenções do inimigo e assim dispor de muitas oportunidades de vitória. Estude isto, estude muito isto. Pisar na espada. Pisar na espada é um princípio usado com muita frequência na estratégia. Primeiro, na estratégia em grande escala, quando o inimigo dispara flechas e tiros em seguida ataca, é difícil para nós atacarmos quando estamos preocupados em colocar pólvora nos canhões ou preparando a ponta de nossas flechas. Por isso o espírito correto é o de ataque rápido ao tempo em que o inimigo ainda está disparando flechas e tiros de canhão. O espírito é o de vitória pelos pés, o de pisotear o inimigo assim que ele inicia o ataque. No combate corpo a corpo, não há como se conseguir uma vitória decisiva com um só golpe, com o sentimento de tidum depois que a espada longa do inimigo já desfechou o ataque, com o espírito de pisoteá-lo, a fim de que o ataque não possa mais ser reinsetado. Pisotear não significa apenas pisar com os pés. Pisotear com o corpo, pisotear com o espírito, evidentemente, pisotear e golpear com a espada longa. É importante adquirir o espírito de não permitir ao inimigo uma segunda oportunidade de ataque. Este é o espírito da surpresa em seu significado mais amplo. Quando estiver atacando o inimigo, não pense apenas em abatê-lo, mas em não o largar mesmo depois do ataque. Você deve estudar isto profundamente. Conhecer o desabamento. Tudo pode desabar. Casas, corpos e inimigos desabam quando seu ritmo se torna caótico. Na estratégia em grande escala, quando o inimigo começa a desabar, você tem que persegui-lo sem lhe dar chance sequer para respirar. Não se aproveitando do desabamento do inimigo, você lhe dá uma oportunidade de recuperação. No combate individual, o inimigo às vezes perde a sincronização e desaba. Se você deixar que esta chance de destruí-lo escape, pode ser que ele se recupere e não seja tão negligente depois. Fixe o olhar no desabamento do inimigo e persiga-o, atacando-o de maneira a não deixar margem para recuperação. Isto é indispensável. E o ataque de perseguição é feito com o espírito forte. É preciso arrasar o inimigo de forma tal que não haja possibilidade de ele recuperar sua posição. E você precisa saber como arrasar o inimigo completamente. Tornar-se o inimigo. Tornar-se o inimigo significa ver-se com os olhos do inimigo. As pessoas costumam pensar no ladrão encurralado dentro de casa como um inimigo fortalecido. Entretanto, se nos tornarmos o inimigo, veremos que o mundo inteiro está contra nós e que não há saída. Quem está trancado e cercado é o fazão. Quem entra é a águia. Não deixe de pensar sobre isto. Na estratégia em grande escala, as pessoas estão sempre imaginando que o inimigo é forte, e portanto se mostram cautelosas demais. Porém, se você conta com bons soldados, conhece os princípios da estratégia e sabe como derrotar os inimigos, não há motivo para temores. Também no combate individual você deve se colocar na posição do inimigo. Se pensar que estou adiante de um mestre do caminho, que conhece todos os princípios da estratégia, você estará derrotado de antemão. Pense profundamente nisto. Soltar 4 mãos. Soltar 4 mãos é uma técnica usada quando você e o inimigo lutam com o mesmo espírito e a luta não pode ser decidida. Abandone este espírito e vença recorrendo a uma alternativa.
Numa estratégia em grande escala, quando há um espírito de 4 mãos, você não deve desistir. É a existência do homem. Descarte-se desse espírito imediatamente e vença com uma técnica que o inimigo não espera. Também em combate individual, se chegar a um impasse de 4 mãos, derrote o inimigo mudando de espírito e aplicando uma técnica mais adequada à ocasião. Você precisa aprender a avaliar estas situações. Movimentar a sombra. A técnica de movimentar a sombra é usada quando não conseguimos discernir o espírito do inimigo. Na estratégia em grande escala, quando não se consegue ver a posição do inimigo, dá-se a entender um ataque feroz apenas para descobrir seus recursos. Fica fácil vencê-lo com um método diferente. No combate individual, se o inimigo assumir uma posição traseira ou lateral da espada longa de modo que você não possa perceber a intenção dele, finja um ataque e ele terá que mostrar a espada pensando que consegue perceber seu espírito. Aproveitando-se do que vier, você terá condições de vencer com tranquilidade. Mas se for negligente, você se arrisca a perder a sincronia e a noção de tempo. Estude bem isto. Prender a sombra. Prender a sombra é a técnica mais indicada quando se consegue determinar o espírito de ataque do inimigo. Na estratégia em grande escala, quando o inimigo se lança ao ataque, dando demonstrações de que está preparado para revidar com violência, você fará com que ele mude de opinião. Depois, alterando seu espírito, derrote-o surpreendendo com o espírito do nada. Ou, no combate corpo a corpo, individual, reaja à intenção forte do inimigo por meio de uma sincronia adequada e derrote-o surpreendendo com essa mesma simetria. Estude bem isto.